E até agora eu não falei exatamente sobre as chaves do reino, porque se você não tiver um contexto, né? Quem aqui já está sendo liberto com entender o reino de Deus? Ótimo. Quero ler um texto para você. Muito interessante. Lucas 8:10. Coloca lá no telão. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 8:10. Aleluia. Põe no telão lá para mim. E ele disse... outra coisa, eu vou recomendar você anotar. Amém? Você perde muita revelação. O que foi mesmo que o apóstolo disse que era tão top? Aí some, você nunca mais sabe. Então anote. Amém? Sempre que eu vou ministrar, provavelmente vai ser uma aula, irmão. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios, os segredos do reino de Deus. Mas aos outros não. Vou deixar só essa frase aí. Mas a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Levanta a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha que coisa interessante. Eu acho que, não vou exagerar, mas 80% dos membros dessa igreja, por mais que tenham 20, 30 anos de igreja ou mais, vêm com algum tipo de comentário parecido. E se for verdade o que eu falar, você levanta a mão se isso aconteceu com você. Essas pessoas disseram assim: pastor, parece que eu estou lendo outra Bíblia desde que eu entrei aqui. Tem uma mão aí. Pastor, parece que agora eu me converti de verdade, apesar de que eu já fosse crente há muitos anos. Alguma mão? Alguém também disse para mim assim: pastor, parece que eu nasci de novo pela segunda vez. Teve alguém que teve essa reação? Ok. Então, a prova está aí. Se você teve alguma dessas 3 reações, levanta a mão, deixa eu ver. Ok, então é realmente um 80%, como eu disse. O que está acontecendo? Né? Você pode passar a vida inteira. Você sabia que existem pessoas que dedicam a sua vida para ler, examinar e estudar a palavra de Deus e são ateus? Quem sabia disso? Você sabia que existem professores de teologia que são ateus? Você sabia que existem seminários bíblicos que você entra com vontade de ser pastor e você sai de lá ateu? Você sabia que existem pessoas que estudam a Bíblia a vida inteira e nunca, jamais, nem 0,1 vez vão ter uma revelação, apesar de terem a Bíblia diante delas? Existem pessoas que passam, vamos te dar um exemplo, existe um povo que está examinando as Escrituras há 4.000 anos e até hoje não descobriram nada, os judeus. Totalmente perdidos. Cientistas têm a Bíblia, o mundo tem a Bíblia, e estão perdidos e não descobrem. Me pergunte por quê, pastor? Por causa do texto. Fica lá. Coloca lá para mim de novo. Lucas 8:10. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E com os outros, o que Deus faz? Mas aos outros por que por parábolas? Continua o texto. Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Um dia alguém falou assim que Jesus falava em parábolas para o povo entender melhor. Jesus disse: eu falo em parábolas para ninguém entender nada. Fui eu que falei ou foi Jesus? Por que Jesus falava em parábolas? Para ninguém entender nada. Só quem ele queria que entendesse. A vós
a vós vos é dado. É um presente. É dado. Dá um glória. Irmão, vocês têm que me ajudar hoje a pregar. Deus, eu dei um presente para vocês. Eu dei um dom para vocês entenderem, conhecerem. Olha a palavra, os mistérios. Do quê? Qual foi a única mensagem que Jesus pregou a vida inteira? Como pode ser que uma pessoa pregue a Bíblia há 30 anos e sequer sabe o que é o reino de Deus? Por quê? O que está acontecendo? Né? A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Bom, eu vou colocar mais um pouquinho de base e hoje eu prometo que eu vou dar algumas chaves para vocês, amém? Aleluia. Quem está preparado? Mais uma vez a pergunta? Glória a Deus. Nós precisamos entender que o reino de Deus foi algo que Jesus veio restaurar. Diga comigo, restaurar. Jesus veio reestabelecer, ou reinstaurar o reino de Deus. Agora a pergunta é, aonde a gente consegue descobrir na Bíblia esse reino? Aonde estava escrito? Como, né, quem estava na primeira aula que eu falei do primeiro e o último Adão? Então ali eu te dei a aula. A palavra reino significa governo. Diga comigo, governo. Domínio. Então, reino significa governo e significa domínio. E esse governo, esse domínio é originário de onde? De Deus, dos céus. Sim ou não? Porém, Deus quis trazer o reino dele para onde? Para a terra. E ele colocou os governantes dele na terra com esse reino, que foi Adão e Eva, e todos os que nascessem de Adão e Eva carregariam essa autoridade para governar e para reinar. O versículo, para mim, mais importante, acho que ele está no top 3 para mim, dos mais importantes da Bíblia, é Gênesis 1, 26. Coloquem lá, porque é o versículo mais importante para você entender por que você existe. E a maioria das pessoas pensam, olha só para você ver o tanto que a gente está fraco. A maioria das pessoas não sabe nem para que elas existem. Elas acham que existem para sofrer na terra até morrer para depois ir para o céu. Quando eu falar um versículo, põe no telão, por favor. E disse Deus. Olha a ideia de Deus. Diga comigo, essa é a grande ideia de Deus. Isso foi o grande propósito. E disse Deus, façamos o homem a nossa, conforme a nossa, para fazer o quê? E domine. Domine sobre o quê? Vamos ver tudo o que é para dominar. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a... Então, para que Deus te criou? Diga comigo, Deus me criou. A imagem e semelhança dele, para dominar a terra. É tão sério o que eu vou falar aqui agora, porque praticamente tudo que você aprendeu, muitos aprenderam, vai ter que ser jogado fora. Por exemplo, perguntei se você estava preparado, você disse que estava. Ok? Deus estava conosco dentro dele, lá no céu. Diz a Bíblia que nós fomos feitos aonde, diga comigo, nele. Antes da fundação do mundo. Mas ele teve a brilhante ideia e a vontade dele de estender o reino dele aonde? E ele decidiu nos criar para quê? Para a terra. Diga comigo assim, eu não fui criado para o céu.
Então aqui já muda totalmente a diferença de tudo. Então a maioria aqui vai sentir que vai nascer de novo hoje. Você não nasceu para o céu. Deus não te criou para o céu. Já tem gente fazendo cara feia. Estão fazendo cara de que está sentindo cheiro de pum. Deus não te criou para o céu. Se você não gosta, crie outra religião, mas e rasga esse texto fora. Olha o texto, diz o quê? Para quê que Deus nos criou? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e fique nos louvando aqui no céu eternamente. Para quê então? Diga, Miguel, eu fui criado. Para a terra. Alguém aqui tem asa? Quem aqui tem pé? O pé serve para quê? Aonde? Deus te fez deu um pé para você? Deus não deu pé para você? Seu corpo está feito de quê? Terra. Tudo que você come provém da onde? Deus quer que você domine o quê? Olha que... Diga comigo, eu não nasci para o céu. Diga assim, se Deus me quisesse no céu, eu nem teria nascido. Eu já estava lá. Você estava no céu, Deus falou, eu vou te fazer lá na terra. Se o teu lugar fosse no céu, Ele não teria te feito aqui na terra. Você já estava lá no céu. Então, o propósito do ser humano, a maioria das pessoas nem sabe para que elas existem. Então, o que ela pensa, então? Não, meu lugar é no céu. Não, o teu lugar não é do céu. Deus quer que você entenda, a tua cidadania é do céu, mas o seu lugar é na terra. Vixe, agora eu arrumei briga. Os mansos herdarão o céu. Não, vocês não sabem nada de Bíblia. Os mansos herdarão o quê? Quem falou isso? Foi Maomé? Foi Buda que falou isso? Quem falou que os mansos vão herdar a terra? Então Jesus disse lá em Mateus 5:5, coloca lá. Coloca lá, Mateus 5, versículo 5. E por que você fica falando que a terra é do anticristo? A terra é do diabo. Você está dando a sua herança para o Satanás? Quem não gostar, troca de Bíblia. Joga essa fora e inventa uma própria. Eu estou lendo aqui, Jesus deixou para nós, amém? Vamos lá. Bem-aventurados. Por quê? Eles herdarão o céu. Aquela pessoa que estava com cara feia, melhorou já a cara dela. Falou, o pastor não é tão besta assim, não. O pastor, parece que ele sabe alguma coisa de Bíblia. Não, é demônio. Não é demônio, é que a pessoa está confundida, porque 30 anos pregaram para ela, você vai morar no céu, teu lugar é no céu, a terra é do diabo, e agora chega um pastorzinho de barba, dizendo para você que a terra é o seu lugar, e que o seu lugar não é no céu. Eu não aceito. Fui eu que falei ou foi Jesus? Então nós já vimos vários versículos. Né? Vamos lá em Apocalipse 5, versículo 10. E para o nosso Deus, nos fizeste o quê? E que mais? E reinaremos. Sabe aonde está sendo feita essa conversa? Está rolando? Diga comigo, essa conversa está rolando no céu. Não, você não está entendendo. É assim, ó. Apocalipse 5, João está tendo uma visão diante do trono de Deus.
E entra um povo lá no céu, diante do trono, cantando: para o nosso Deus nos fizeste rei, sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Ou seja, esse povo foi lá no céu. Não era para ser o lugar deles agora? Mas não, eles estão lá no céu. E Deus está dizendo assim: ei, agora vocês vão ressuscitar com corpos glorificados e reinarão sobre a terra. Deus nunca teve a intenção da gente morar no céu. Lá no céu a gente só vai de passagem quando morre. Nosso lugar é reinar sobre a... Então, se você não entender nem o que é o princípio número 1, por que Deus te criou? É mais ou menos assim. Quem aqui já... Isso acontece muito com quem é mais forte com quem é adolescente, com quem é jovem, mas acontece com todo mundo. Se eu te falar assim, ó, falar para o Danilo: Danilo, esqueça balneário, o teu lugar sei lá, vou falar, o teu lugar vai ser no Paraná, né? Aqui Deus não tem nada para você, você já está indo para o Paraná. O que acontece com você? Você perde o interesse aqui. Ah, então não vou abrir um comércio aqui. Não faz sentido. Por quê? Porque iminentemente eu estou indo para onde? Qualquer segundo eu posso ir para o Paraná. Então não vou abrir uma empresa. Não vou começar um ministério. Não vou criar raízes. Não vou comprar uma casa. Não vou abrir negócio. Não vou comprar casa. Não vou criar raízes. Não vou abrir um ministério. Porque eminentemente eu estou indo para o Paraná. E essa foi a maior mentira que a religião pregou para você, que iminentemente você está indo para o céu, então não construa nada na terra. Você fica o dia inteiro: ai, eu vou para o céu, meu lugar é no céu, minha casa é no céu, e o dia vai passando, e a noite vai passando, e os meses vão passando, e você não abriu o seu negócio, não fez o seu ministério, não fez nada, porque você está achando que vai para outro lugar. Hoje eu venho dizer para você: o teu lugar é aqui, você vai construir aqui, você vai herdar aqui, você vai tomar posse aqui, você vai dominar aqui. É simples demais, irmão. Só é difícil porque a vida inteira lavaram o teu cérebro com essa religiosidade. Mas o novo convertido, ele escuta isso aqui, ele fala: óbvio. Não é óbvio para quem é religioso há mais de 10 anos. Para você pensar. É sentido comum. Se o nosso lugar fosse morar no céu, no momento que você aceitasse Jesus, você já ia subir assim. Inclusive, se você quer, eu vou orar para Deus te levar para o céu. Você está querendo tanto ir para o céu. Fala: Deus, leva ele essa noite, Pai. Quando estiver deitadinho lá, vai e leva. Quem quer? Levanta a mão quem quer que eu ore para Deus te levar essa noite. Por que você não quer? Porque o Espírito Santo está dentro de você, está dizendo: não é para você ir, porque eu tenho muito trabalho para você fazer aqui na terra. Então nós criamos, o diabo criou uma religião evangélica destruidora, que destruiu o propósito, destruiu os sonhos, destruiu o sentido da vida. As pessoas dizem: tudo isso aqui vai ficar para o anticristo. Tudo isso aqui vai ficar para o diabo. O diabo, irmão, o que eu lembro, na Bíblia dizia assim, Moisés disse: para o diabo, nem uma unha. Diga comigo: nem uma unha. Nem uma unha para o diabo. Eu perguntei se estava preparado, você falou que estava, então... Está fazendo sentido? Pronto. Quem quiser ir embora, eu vou dar a chance de ir agora. Abre aí para eles ir embora, irmão. Isso, deixa aberto. Porque se você não vai aguentar, eu só comecei. Quem quer mais? Amém. Você viu, ó, nem todo mundo gritou amém. Quem quer mais? Amém. Diga comigo: a religião te prepara para fugir da terra. O reino de Deus te prepara
para dominar a terra. Você só vai entender o reino. A primeira vez que a palavra reino, domínio, apareceu foi ali, Gênesis 1, 26. No hebraico é a palavra radá, que significa ter tudo debaixo dos seus pés. Então Deus falou aqui, eu estou te dando o governo, a autoridade para governar, para dominar. Mas o que aconteceu? Quem estava na primeira aula lembra que Adão, não foi que ele comeu do fruto que aconteceu o grande problema. Ele comeu. O problema foi por que ele comeu. Para quê? Com qual intenção? Qual o objetivo? Então, ele não aconteceu essa catástrofe universal, onde o pecado tem destruído a humanidade até hoje? Pastor Valdioni, agora que eu te vi aí. Essa catástrofe mundial do pecado não aconteceu porque ele comeu do fruto, mas o porquê que ele comeu do fruto. Me pergunte, diga, pastor. Por quê? E para quê Adão comeu aquele fruto? Porque Adão queria ser igual a Deus, sem precisar de Deus, e decidir por ele mesmo o que era certo e o que era errado. Ou seja, ele declarou a independência. Não foi o fruto em si, o problema é o porquê ele quis comer do fruto. Vou comer do fruto, vou ser igual a Deus, eu mesmo vou decidir o que é certo e o que é errado, e não vou precisar mais me submeter a Deus. Eu vou ser igual a ele. E aí o homem perdeu. O que Adão perdeu? Diga comigo, Adão perdeu o reino. Mais uma vez, o que Adão perdeu? O que Adão perdeu? Você está anotando isso aí, irmão? O que Adão perdeu? Adão perdeu o reino. Diga assim, prova para mim, pastor. Pede para mim provar. Eu vou provar para você. Você está pronto? Quer que eu prove para você? Mas no texto bíblico, que Adão perdeu o reino. Quem? Vocês são muito fracos. Eu vou pregar lá em São Paulo. Eu vou mudar de estado. Vocês querem que eu pregue aqui ou não? Vocês querem que eu prove para vocês? Não? Então eu vou provar para você. Lá em Gênesis 1, 28. 2 versículos depois. 2. Coloca lá no telão. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. 5 partes. Vamos lá, volta de novo. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Agora, olha só, olha os dois últimos. Sujeitai-a e dominai sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a... Continua. Ok. Quantas partes da bênção? Então Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre toda a terra. E Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, e Deus abençoou-lhes e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Esses 3 versículos juntos, 26, 27 e 28. Quantas partes são? 5. O que Adão perdeu? Deus disse para ele fazer o que com a terra? Sujeitai e dominai. Aí, nós sabemos que o mundo virou um caos, o pecado entrou, o diabo roubou o governo do homem, usurpou o lugar, virou um caos total, que nós sabemos. O homem perdeu totalmente a visão, perdeu a unção, perdeu a graça, perdeu tudo, o pecado começou a reinar, até que veio o dilúvio. Deus disse: não tem como suportar mais a maldade na terra, vou mandar o dilúvio. Deus mandou. E Deus disse: eu achei um justo. Quem que era esse homem justo e a sua família? Noé. Colocou ele na arca e disse: eu vou recomeçar a terra através de ti. E ali, então, nós vamos ver o que aconteceu. Gênesis capítulo 9. Quando o homem está descendo da arca,
Deus faz uma aliança com o homem. Coloca lá, Gênesis 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos. O que está faltando aqui? O sujeitar e o... Porque o homem não tinha mais o reino. Só tinha frutificar e multiplicar e encher a terra, que era natural, que é procriação, fertilidade, só isso. Multiplicar, fazer um monte de filho, pronto, só isso que era a bênção. Mas faltava o mais importante, sujeitar a terra, quer dizer, a terra vai te obedecer. Dominar a terra, ou seja, a terra vai ter tudo aquilo que você falar que ela vai ter, ela vai fazer o que ela vai te obedecer. Isso o homem não tinha mais. Jesus, o que o primeiro Adão perdeu? O que o primeiro Adão perdeu? Então o que o último Adão veio fazer? Trazer de volta o... Qual é o versículo que eu uso mais importante na Exousia School? Está lá na ressurreição de Jesus, lá em Mateus, capítulo 28. Coloca lá para você ver. Quando Jesus ressuscita, verso 18, Mateus 28, 18. Jesus ressuscita. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, toda a exousia, toda a autoridade no céu e na terra. Aquilo que Adão perdeu, eu tenho de volta. Eu tenho o poder, eu tenho o domínio, eu posso sujeitar e dominar, que é o que Adão perdeu. Só que ele provou que ele tinha o sujeitar e o dominar. Me pergunte como, pastor? Porque não adianta você falar que está dominando e que está reinando se você não provar. Ou seja, a criação tinha que sujeitar e Jesus tinha que dominar sobre a criação. Jesus tinha governo sobre os peixes? Me diz alguma coisa que aconteceu entre Jesus e os peixes. Alguém me ajuda? Pregar. Ele multiplicou peixe. O que mais que ele fez? A pesca milagrosa. Jesus mandou os peixes entrar na rede de Pedro. Achar... aí é o ouro, irmão. Aí é top. Essa daí você entrou num mistério agora. Deus é o dono do ouro e da... Quem tem o reino de Deus tem domínio sobre o ouro e sobre a prata. Vamos lá, dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre toda a terra, tudo que se move sobre a terra. Jesus tinha autoridade sobre o trigo. O que ele fez com o trigo? Me ajuda, crente. Pelo menos finge que você está entendendo e dá um glória a Deus aí. Ele não multiplicou o trigo? Ele tinha autoridade para multiplicar o trigo. Fez o pão se multiplicar. Ele tinha autoridade sobre as árvores? Sim. Prova para mim. Ele mandou a figueira secar e secou ou não secou? Secou. Meu Deus. Ele tinha autoridade sobre água? Sim. Me prova que ele tinha autoridade sobre água. Andou? E o que mais que ele fez com a água? Transformou em vinho. Ele provou que ele sujeitava e dominava. Ele tinha autoridade sobre o vento? Me prova como que ele tinha autoridade sobre o vento. Ele acalmou a tempestade, ele mandou a tempestade calar a boca. Quem tem governo, autoridade, tem autoridade sobre o ouro, tem autoridade sobre peixes, tem autoridade sobre água, tem autoridade sobre árvores, tem autoridade sobre a terra, tem autoridade sobre o trigo, tem autoridade sobre o vento. E é por isso que nós ontem repreendemos os ciclones, não vai estragar o culto de quarta-feira, e ele se desfez.
tem governo, tem autoridade, tem reino, tem que sujeitar. Está debaixo dos nossos pés. Vou começar a pregar agora, amém? Você está preparado? Você está entendendo, irmão? Jesus provou que ele tinha o reino? Por que um dos versículos mais importantes, top 5 da história de todos, é o que eu acabei de ler? É-me dado todo o poder. Essa palavra no grego qual que é? Qual que é a palavra? Não faz eu passar vergonha, irmão. Você é aluno meu. Que palavra é essa aqui no grego? É-me dada toda a exousia. A palavra exousia é autoridade. Essa é a palavra que Adão perdeu o radar no hebraico. Lá ele perdeu o domínio. No céu e na... Aí ele diz, portanto... Não, presta atenção. Portanto, diga comigo, portanto. Alguém é professor de português para me ajudar aí? Tem algum professor? Não. Mas eu vou te explicar. Portanto. O que significa portanto? Diga comigo, por causa disso. Portanto, por tudo isso que eu acabei de te falar, preste atenção. O id está baseado em que Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu, na terra. Agora que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, eu digo ide com essa autoridade que eu conquistei e agora eu estou dando para a igreja. O id não foi baseado em um curso teológico. Jesus não disse, agora vocês já têm o certificado da igreja, é XXX, né? E agora com esse certificado você está apto para ser um ministro. E agora consagraremos você, e você será enviado para representar a nossa denominação. Não era um curso teológico. Jesus disse, agora eu resgatei o domínio que Adão perdeu. Eu pego esse domínio e coloco na sua mão. Vai com esse domínio para as nações. Expulsai demônios, curai enfermos, limpai leprosos. Dominem sobre a terra, dominem sobre o vento, dominem sobre as águas, dominem sobre as enfermidades. E mostra que o reino de Deus chegou. Uau! É forte. Pastor, eu li a Bíblia a vida inteira e não tinha percebido isso. Porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino. Mas aos outros, parábolas. Você vai num lugar onde as pessoas não entenderam o reino, as pregações são parábolas. Quem já foi numa igreja e escutou parábolas? Né? Historinhas para criança. Ai, o amor. Ai, o perdão. Ai, a gente precisa amar a Deus. E aquela conversa mole. E a pessoa sofrendo na cadeira endemoniada. A pessoa sofrendo na cadeira doente. A pessoa sofrendo na cadeira com pobreza, miséria, escassez, ansiedade, demônio, depressão. Ei, eu não venho aqui te contar historinha. Seja curado em nome de Jesus. Demônio, sai em nome de Jesus. Vem aqui resgatar a tua identidade em Cristo, a tua autoridade em Deus, para você voltar a ser aquilo que Ele te disse. Vai dominar, vai governar. Uau! Quem está entendendo? É muito lindo, irmão. Jesus resgatou essa autoridade. É tão perfeito. O primeiro Adão perdeu o reino, o segundo fez o quê? Restaurou o reino. Me diz, Jesus só pregava o quê? Reino. O reino de Deus é chegado? Agora, aqui. Agora, prova,
Aí Jesus disse, se pelo dedo de Deus eu expulso os demônios, verdadeiramente é chegado a vós o reino de Deus. Jesus dizia, pregai o reino de Deus. Como? Olha lá Mateus 10, para vocês verem. Olha como ele disse que era para pregar o reino de Deus. Mateus 10. Vai dando glória a Deus aí. Verso 7. E indo, tem até efeito especial a pregação. E indo, pregai, dizendo, o que é para pregar? O que eu tenho que pregar para vocês? É chegado o quê? Jesus não, ele mandou pregar outra coisa? O que é para pregar? E depois de eu pregar o reino dos céus, o que eu tenho que fazer? Mas agora eu vou cutucar o cão. Só tem 3 tipos de governo na Terra. Primeiro você precisa entender o seguinte. Diga comigo, o mundo não precisava de mais uma religião. O mundo precisava de um governo. Religião resolve o problema da Terra? O que poderia resolver o governo da Terra? Um governo. O governo da Terra? Não, o governo do... por quê? Porque foi ele que nos criou. Então ele sabe como que é o governo certo para instalar aqui na Terra. Não era criar mais uma religião, a mais bonita, a que fala de amor. Tem gente que fala que Jesus era um hippie, paz e amor. Não, meu querido. Jesus não veio instaurar uma religião. Jesus conversava com Pilato, dizia assim, o meu reino não é dessa terra. Sabe, o papo mais legal que Jesus tinha era com os romanos, não com os judeus. O judeu falava de religião, eles não entendiam nada do que Jesus estava falando. Jesus falava com o centurião entendia tudo que ele estava falando. Porque ele estava falando de reino, ele não estava falando de religião. Então Jesus, ele veio trazer esse governo. Existem 3 tipos de governo na Terra. Diga comigo, 3 tipos. Existe o governo de Deus. Diga comigo, o reino de Deus. Segundo, existe a religião. Diga comigo, a religião. Terceiro, existe o reino dessa terra, que é, diga comigo, Babilônia. Só existem esses 3 tipos de reinos e governos na terra. Ou é o reino de Deus, ou é religião, ou é Babilônia. E não existe a coisa misturada. Então, pergunte qual que é o pior inimigo do reino de Deus. É Babilônia ou é a religião? É a religião. Jesus, quando falava com os romanos, ele falava com amor e ele dizia arrependei-vos e chamava eles para o reino. Quando Jesus falava com os religiosos, ele dizia raça de víboras. João Batista dizia raça de víboras. Jesus dizia hipócritas, ai de vós. Sabe o que significa ai de vós? A palavra ai, né? Está querendo dizer assim, condenado serás. Mas quando ele falava com os romanos, pecadores, ele comia com os publicanos e com gente que era pecadora. Religião é terrível. Meus inimigos não são gente do mundo. Eu tenho inimigo. Pastor, o senhor tem inimigo? Muito. A maioria dos meus inimigos são pastores. Crentes. Eles odeiam o reino. Porque o reino expõe a condição deles.
desculpa para todas as desgraças e misérias. E o reino vem para desfazer todas as desgraças e misérias. E quando você resolve as desgraças e misérias, o religioso fica irado, porque você expõe. Porque o reino de Deus vem com luz. E quando você ilumina um religioso, você ilumina lá dentro. E o que você vê lá dentro são ossos mortos dentro de um túmulo caiado. Então eles têm ódio de quem tem o reino. Quando viram Jesus com o reino, tinham ódio. Faça o teste. Chame 10 pessoas do mundo e fale da nossa igreja. Olha lá na nossa igreja, Deus cura, Deus... Eles vão vir. Fala com 10 crentes. Fala assim, vem na minha igreja. Lá tem sinais, milagre, maravilha. Muitos crentes vão dizer assim, é o diabo. Aquele pastor deve ser maçom. Aquele pastor tem pacto com Satanás. Ei, eu fico feliz quando alguém diz isso de mim, porque isso falavam do meu Senhor, que ele era Beelzebu. Então, se alguém falar para mim que eu tenho pacto com o diabo, que os curas e milagres que Jesus tem feito aqui, só cuidado que você está blasfemando contra o Espírito Santo e para você não haverá perdão. Só esse cuidadinho, bem de leve que eu estou te falando. Quem foi curado aqui? Foi Satanás que te curou ou foi Jesus? Então, quando alguém diz que foi Satanás, ele está blasfemando contra o Espírito Santo, sim ou não? E mais cegos eles ficarão. E mais longe eles ficarão do reino de Deus. Porque estão jogando pedras contra o próprio Espírito Santo. A religião. Sabe o que a religião é terrível? A religião, ela é um governo, diga comigo, um governo. Vocês estão anotando isso aí, as coisas que eu estou falando, irmão? Você não está com cara de que está anotando. Diga comigo, a religião é um governo no nome de Deus, mas não para Deus. E sem Deus. Meu Deus. Diga comigo, a religião é um governo em nome de Deus, não para Deus e sem Deus. Por isso que ele é pior do que o da Babilônia. Porque a Babilônia não usurpa o nome de Deus e não usa a Bíblia. Mas a religião usa o nome de Deus. E eles dizem que estão fazendo em nome de Deus. E eles usurpam o nome de Deus e usam a Bíblia. Mas fazem isso para Deus? Fazem para eles mesmos. Número 2, fazem com Deus? Fazem sem Deus. Pregam a Deus, não para Deus, para o seu próprio umbigo, e não fazem com Deus. Jesus disse, naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, olha, em teu nome eu preguei, em teu nome salvei almas, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz uma igreja com 5.000 membros. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não... Por quê? Porque ele pregou a religião para ele, não para Deus, para fazer a vontade dele, não a de Deus, e ainda fez sem Deus. Como que eu sei se está com Deus? E está sem Deus? Quando você faz com Deus, você vai saber pelos frutos. Pelos frutos, sinais, evidências. E o povo é tão cego. Só tem uma coisa que Deus é 3 vezes.
Ou seja, então a primeira coisa no ministério que vem do reino de Deus tem que ter santidade. E quando o pastor diz que santidade não é importante, ele já está errado. Quando ele diz que o tecladista pode transar com outra menina do louvor que não tem problema, é demônio. Isso quando não é ele que está transando com elas. Hoje está light. Então diga comigo, a religião é um governo no nome de Deus, não para Deus e sem Deus. Só usam o nome dele. E o que eles fazem com as pessoas? Oprimem as pessoas. E as pessoas não são libertas. Porque a religião não quer a libertação das pessoas. Não é interessante a libertação das pessoas. A religião vai dizer assim, ó, viva como você quiser, vamos tentar esconder para ninguém ver, desde que você sente aí e entrega o seu dízimo caladinho. É isso que a religião faz. Aqui na família do reino, nós confrontamos. Você pode ser milionário, nós vamos pôr o dedo na sua cara e vamos te repreender. Você não tem regalia porque você é rico. Não é porque você é o melhor instrumentista que você não vai sentar no banco e vai sair. Porque Deus só tem uma coisa que ele é 3 vezes. E sem santidade... Então, cuidado com essas igrejas que desprezam a santidade. É religião. É em nome de Deus, mas não é para Deus. Nem é com Deus. Um dia, um homem de Deus foi pregar numa igreja. O pastor disse para ele, você tem 35 minutos. Depois acabou. Aí ele só fez uma pergunta, pastor. Caso haja um mover do Espírito Santo ali nos 35 minutos, o que eu faço? Ele disse, aqui na minha igreja o Espírito Santo não tem lugar para isso. Aqui o Espírito Santo não tem lugar para isso. Aqui é 35 minutos. E ai do Espírito Santo se vier, a gente chuta ele daqui. É demônio. Desde que nasceu a família do reino, todos os homens e mulheres que subiram nesse púlpito nunca foram dados um horário para acabar. Acabe quando você tem uma noção que já o Espírito Santo terminou. Nem é forçar uma vigília, nem é forçar um horário para acabar. É deixar Deus terminar o que Ele começou. Porque se o reino de Deus está aqui, quem manda é Ele, quem governa é Ele, quem reina é Ele, e Ele que vai determinar as coisas. Então, a religião é um governo em nome de quem? Mas não é para Deus, nem é com Deus. Então é para quem? É para o próprio homem. Homens que estão criando o seu próprio reino. E se não fazem com Deus, fazem com o quê? Com o PNL. Eu não posso contar com Deus. Então eu vou usar a psiquiatria, a psicologia, o PNL. Vou usar o que eu puder. Porque eu não posso contar com Deus. Estou pregando bem hoje, fala a verdade. Porém, um homem que está vivendo o reino de Deus, ele depende de quem? Se Deus não aparecer, irmão, nós estamos lascados. Tem lugares que se Deus não aparecer, não vai mudar nada. Já está tudo planejado.
Eu já tenho os 4 pontos para você. E se você estiver endemoniado, a gente chama a ambulância. É uma convulsão. Aleluia. Um dia um rapazinho jovem, filho de pastor, chegou para mim. Ele queria descredibilizar o ministério de libertação. Ele disse: eu não entendo. Para que essa história de libertação? Aí ele me perguntou assim: quantas vezes você foi fazer um atendimento e a pessoa se manifestou? Eu falei: 85% das vezes. Aí ele: mas o que eu queria dizer é que às vezes a psicologia... Eu falei: rapaz, comigo manifesta direto. Aí eu perguntei para ele: você, quantos demônios já expulsou até hoje? Ele: é porque eu estudo, né? Sabe qual é a pior coisa que Jesus falou para os religiosos? Ele disse assim, eu vou achar o versículo aqui. Vocês não entram no reino, nem deixam entrar. Você já parou para pensar nisso? Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Coloca lá no telão, por favor. Mas ai de vós, escribas e hipócritas, pois fechais aos homens o reino, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então o religioso, ele não só não entra, como ele não quer que ninguém entre. Ele não entra, ele não faz parte. E o que ele faz? Ele te ensina a não entrar. Então ele é contrário a tudo que o reino de Deus ensina. E ele vai te ensinar que o certo é ser derrotado, enquanto a Bíblia diz que somos mais. Ele vai dizer que o certo é ser pobre, mas o reino de Deus diz que nós comeremos o melhor dessa terra. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E Deus disse: eu vos dou o poder de fazer riquezas. Você critica o que você não entende. E você critica e odeia aquilo que você não consegue produzir. Então a religião, ela critica aquilo que não consegue produzir. Eles conseguem produzir cura? Então critica. Eles conseguem falar em línguas? Então critica. Eles conseguem construir templos em pouco tempo? Então critica. Eles profetizam? Então faz o quê? O que eles não conseguem produzir, eles criticam. E o que eles fazem? Fecha a porta. Já houve pessoas que chegaram aqui, felizes. Felizes a ponto de realmente aquela risada do Espírito Santo entrar nelas. Delas chorarem durante cultos e cultos inteiros. Saírem daqui e tiveram uma reunião com o religioso. E o religioso desacreditou tudo que ela viveu aqui. E nunca mais ela voltou. Olha a capacidade de um fariseu. O que ela chorou, o que ela viveu, a cura que ela recebeu, aquela glória que ela sentiu. Ela sentou para conversar com um fariseu. E aquele fariseu disse: não confie naquele pastor. Por quê? Não, é maçom. Não. Você já viu a barba dele? Não. Você acha? Ele é um estelionatário? Como que tem dinheiro para construir tantas coisas? E as pessoas não pisam mais. Ele, filho do cão, não entrou e não deixou. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou arrumando uma briga hoje.
Au! Nós vamos ser perseguidos. Não pense que perseguidos pelo mundo, perseguidos pelas pessoas que têm nome de evangélico, nome de cristão, que odeiam os milagres, odeiam a profecia, odeiam a glória de Deus. E se você sentar para conversar com elas o suficiente de tempo, você não vai entrar também. Oi? Odeia a palavra. Apóstolo, isso não existe mais. Irmão, eu provo na Bíblia que eles dizem que só teve 12, né? Então Paulo já não é mais, então Paulo já seria 13. Aí Barnabé, 14. Timóteo, 15. Aí Silas, 16. Então como é que ele só tem 12 se na Bíblia tem 23 que a gente consegue provar que era apóstolo? Mas eles dizem para você que é apóstolo? Porque para você não entrar. Eles não entram e nem querem que você? Uau. Nem falei das chaves ainda. Vai ter que dar tempo, em nome de Jesus.